começando mais um Centro no Ar, pessoal. E hoje a gente está aqui com o grande, o escritor, o mais novo escritor, lançou um livro recentemente e a gente pode dizer que é um dos embaixadores do Centro, o Wesley Siqueira. Tudo bom, Wesley? Tudo Como é que você bom? está, meu amigo? Obrigado. Eu estou bem, mais feliz ainda, como sempre, estar voltando aqui ao centro, sempre que eu posso contribuir para as atividades daqui. Wesley, me conta um pouquinho como é que foi o teu envolvimento aqui com a instituição, com o Centro, o que é que tu já fez aqui nessa tua passagem aqui pelo Centro? Perfeito. Eu vim para aqui ao centro quando eu era mais ou menos pré-adolescente. Eu não morava aqui no Alto José do Pinho e teve alguns problemas da minha família que me forçaram a morar aqui no bairro, para ser bem Entendo. eufemista. E com isso, por eu estar estudando na escola em um turno e no outro turno eu estar livre, né, sem nada para fazer, a grande preocupação da minha mãe era que atividade ia preencher esse espaço livre do meu dia. E foi aí que ela ouviu falar do centro e me inscreveu. Na época era o programa do Crescer Juntos Sim, e eu me conheço. inscrevi na turma de música, que era Músicos do Futuro. E ali foi quando eu encontrei esse espaço que preenchia as minhas tardes, que de início era como algo mais para suprir essa necessidade, mas que depois de um tempo realmente foi algo que fez toda a diferença na minha formação, porque eu aprendi música aqui, mas a música ensina muito de disciplina, de trabalho em equipe, porque uma banda, um conjunto não é apenas um músico, Isso. e várias outras coisas que o centro ensinava como atividades que são complementares ao ensino da música e que isso com certeza fez muita diferença na minha formação de quem eu sou hoje como estudante, como profissional e como pessoa também, porque o centro ensina muito de valores, né, Isso. para cada aluno que passa por aqui. É verdade. Agora, me conta um pouquinho dessa história, cara. Tu, escritor, como é que foi essa... Já era uma paixão antiga ou tu descobriu no decorrer da tua vida, na tua caminhada? Como é que foi essa história aí, cara? Eu fiquei sabendo que tu já escrevia antes e depois dessa ideia de, não, vou transformar em um livro tudo aquilo que eu já escrevi. É isso mesmo, já contasse uns 20% da história, mas é bem nesse sentido. Eu comecei a despertar para essa vontade de escrever ali no final do ensino médio, assim, desde do ensino fundamental, quando eu fui vendo nas aulas de português, literatura, aí você lê alguns poetas brasileiros e tal. Comecei a ter interesse, mas aí lá no final do ensino médio foi quando eu comecei a escrever. A ideia era muito simples. Eu tinha os problemas que todo adolescente tem, angústia, às vezes uma paixão, uma raiva, uma ansiedade, e eu não tinha muita facilidade de me falar isso com os meus amigos ou com minha família, enfim. Então eu comecei a perceber que a forma como eu conseguia extravasar isso era escrevendo. Só que como eu estava sendo muito influenciado pela literatura, até de vestibular mesmo, você precisa ler a poesia para fazer a prova de português e tal, eu comecei a me inspirar nesses textos e escrever as minhas próprias poesias. E chegou no momento que eu vi que eu estava escrevendo tanto texto, e aí isso já não só no final do ensino médio, mas isso quando eu comecei a faculdade, quando eu comecei meu primeiro emprego. Então, todo esse período de final da adolescência, início da vida adulta, foi que eu tive uma grande produção de poesias que chegou um momento que você falou agora. Tenho tanto texto aqui, por que não transformar isso num livro, um compilado desses meus escritos? E como foi esse período de transição do final da adolescência para o início da vida adulta, daí que o livro se chamou Adolescendo, uma transição poética, foi justamente a transição dessas minhas fases da minha vida. É como se eu tivesse feito essa transição através da poesia. E aí você vai encontrar todo tipo de expressão de sentimento através desses textos que eu fiz. Mas foi uma coisa aí de longo prazo que Entendo. foi um processo. Mas é bastante bacana. A gente aqui no PAS, a gente tem o conto que eles contam, que é onde as crianças, que os nossos beneficiários, eles escrevem histórias sobre algo de sua vida, algo que ele quer ser, e no final do ano a gente faz meio que um concurso, escolhe as melhores histórias, faz meio que um concurso em que as três mais votadas ganham e todas as histórias formam um livro. Acho que seria bacana depois tu dar uma olhada, acho que tu acharia legal. Com certeza, como eu puder contribuir aí, lendo, participando das oficinas com as crianças, para mim seria um prazer. Agora, assim, tu virasse um embaixador do centro, que
recentemente fez um intercâmbio, fosse Fiz. para outro país, conhecesse novos ares. E uma coisa bacana que a irmã Luísa sempre me passava é que ela dizia para mim, Arthur, aonde o Wesley vai, aonde esse menino vai, ele sempre faz questão de pontuar que o centro fez isso por ele, o centro fez isso, fez aquilo, o centro isso, o centro aquilo, então ele é um dos embaixadores. E aí, como é que é essa história de ser embaixador, levar o centro para outros países, para outros lugares? É uma coisa muito interessante porque tem a ver simplesmente com um sentimento de gratidão. É entender, é reconhecer que o centro fez algo por mim no momento da minha vida que eu precisava, né? Todo mundo sabe o contexto que o centro opera aqui no Alto. É um bairro que tem muitas vulnerabilidades, principalmente para os jovens, para os adolescentes. Então eu vim de um contexto já conturbado da minha família para vir morar aqui, que já tem o seu próprio contexto problemático. E o centro era essa janela de escape de coisas boas no meio de problemas. Então, o centro fez algo por mim que nenhum outro lugar fez. E, claro, né, de forma complementar, a escola, a família. E quando eu saí daqui, passei um bom tempo tendo a minha formação fora daqui, no meu ensino médio, faculdade. E depois de um tempo olhei para trás e eu percebi que se não tivesse passado pelo centro, talvez meu caminho tivesse sido completamente diferente, porque foi um período difícil da minha vida que eu estava aqui, sendo instruído, aprendendo valores, aprendendo conhecimento, fazendo amizades. Então, talvez o meu caminho tivesse sido totalmente diferente se eu não tivesse tido esse período aqui no centro. E então isso foi muito importante para mim. Então hoje eu olho para trás e tenho muita gratidão, porque eu sei que parte dessa minha formação, parte de onde eu cheguei hoje, se eu cheguei, por exemplo, nesse intercâmbio, lá atrás tem alguma coisa na minha base que com certeza é contribuição do Centro Social do João Costa. Então isso para mim é muito importante. Então é por isso que eu sempre faço questão de onde eu chego dizer, ó, tem uma instituição lá no Alto Zé do Pinho, que eu fui aluno, e às vezes também não só pelo sentimento de gratidão, mas para ressaltar a importância que esse tipo de instituição tem, porque às vezes as pessoas acham que é, estudar é suficiente, arranjar um emprego é suficiente, mas quando você para entender que cada lugar tem um contexto, tem uma realidade, tem uma dificuldade, são essas organizações que suprem onde às vezes o Estado não chega, onde a família não chega, ou qualquer outra instituição da sociedade não chega. Então, inclusive hoje eu também trabalho no terceiro setor, então eu sei dessa importância e é por isso que eu também tento ressaltar que, ó, esse tipo de instituição está fazendo um trabalho lá, que é muito importante. Muitas famílias até hoje estão sendo alcançadas por esse trabalho, então para mim é um dever. Eu passei por lá, sou fruto de lá e esse trabalho continua. Não parou depois que eu saí. Sim. Formaram Wesley e pronto, aqui acabou. Não, esse trabalho estava antes de mim e depois de mim continua. Então é por isso que é importante a gente sempre estar falando desse tipo de trabalho. Eu acho que essa tua fala é extremamente importante porque mostra que não só o Wesley saiu um fruto dali, ah não, foi só o Wesley e pronto. Acho que é isso bem que tu falou. Tem o antes, o Wesley e o depois que a gente sabe que a gente torce para que a instituição sempre permaneça ajudando mais moradores do Alto Zé do Pinho e também redondezas, que hoje em dia a gente também atende pessoas das redondezas. Né? É, me diz também, Wesley, como é que eu posso dizer? Eu peguei já o final desse teu período que tu estava indo pro intercâmbio e tal, e eu me lembro que aqui a gente ficou numa certa correria, assim, entre aspas, eu posso falar, para te ajudar a tu conseguir ir tal na venda dos livros. Eu me lembro que a irmã chegou e fez, ó, Arthur, esse livro aqui, não sei o que, veja se você consegue divulgar para algumas pessoas. Eu consegui fazer com que algumas pessoas viessem aqui comprar outro livro, depois as pessoas me deram feedback, ó, o livro é mais massa, não sei o que, Que pede, massa, não pede para ele sabia. escrever outros e Obrigado, tal, não sei eu o não que. sabia. Nada, coisas que dos bastidores ainda não chegou. Sim, sim, sim. Mas assim, eu queria, quando tu viu a mobilização de todo mundo daqui, acho que todos os funcionários, todo mundo se mobilizou para fazer, mesmo que seja passada de 1%, mas acho que a gratidão cada vez mais aumenta, cada vez mais cresce, né? Quando tu vê um lugar onde tu passou, porque a gente, no teu tempo não era só o Wesley, era o Wesley mais muitas mais. E aí tu volta, entre as precisando. Aí a pessoa te estende o braço novamente e diz, não, vem cá que você é meu. Então acho que isso te revigora ainda mais, né?
Com certeza é muito aquele sentimento de saber que eu estou em casa, saber que sempre tem alguém para me ajudar. É muito interessante isso que você falou, porque em algum momento eu tive essa conversa, acredito que com a irmã Luísa ou com o Renato, de justamente isso, de algum deles chegar para mim e falar, ó, você está precisando do centro de novo e o centro está aqui de novo para lhe ajudar. Então, o que a gente puder de ajudar nesse intercâmbio, né, e o contexto maior para quem está assistindo, talvez, é que eu ganhei a bolsa de intercâmbio, mas por conta do problema de diferença no câmbio da moeda para o país, fora a quantidade de taxas que tem que se pagar e tal, porque não era uma bolsa que cobria tudo, era um auxílio para o intercâmbio. Resumindo a história, eu ganhei o dinheiro, mas ainda faltava um dinheiro para ir para lá. E o centro chegou com essa ajuda de, ó, você não lançou o seu livro, você não tem essa sua produção, traga para cá que a gente vai lhe ajudar, vai vender, vai divulgar. E eu fiquei muito constrangido, entre aspas, com o carinho que eu recebi. Eu lembro de um dia que a irmã Luísa e Renata articularam para eu ir num prédio de um órgão público do governo, não lembro exatamente qual foi tribunal de alguma coisa que tem lá no centro da cidade. E naquele dia foi quando eu vi um reflexo desse carinho e empenho que o centro teve por mim, porque a gente chegou lá e a gente literalmente foi em cada sala, em cada escritório do órgão público e saía contando às pessoas essa história, e Renato sempre reforçava a minha ligação com o centro, e as pessoas simplesmente compravam um livro porque queriam me ajudar e porque sabiam que a história era autêntica e porque também sabiam que o centro é uma instituição séria. Eu acho que essa tua fala de fortalecimento, de gratidão, é exatamente isso. Que isso possa servir de exemplo para outras pessoas da comunidade e pessoas que já passaram pela instituição. Porque às vezes as pessoas já passaram, aí tem aquele, naquele momento, está necessitando de uma ajuda e fica, acho que fica chato, acho que eles não lembram de mim, acho que eles não vão me atender bem, não sei o quê. Mas eu acho que esse teu exemplo, eu acho que resume tudo isso. Eu acho que independente se você chegou aqui no primeiro ano da instituição, se você chegou aqui no último, no ano passado, acho que você deve vir e procurar sempre a instituição, porque ela está aqui de braços abertos para ajudar, seja quem for. Com certeza. E eu até senti um pouquinho desse receio no início, porque eu pensava justamente isso. Ah, mas o centro, eu acho que é melhor dar atenção e gastar os seus recursos com as pessoas que estão lá agora, sabe? Com os alunos que estão lá passando por um período que eu já passei. E sei lá, eu vou ver aqui como é que eu me resolvo, como é que eu dou um jeito nessa história de completar o dinheiro do intercâmbio. Mas quando eu conversei com a irmã, quando eu conversei com o Renato, foi que eles disseram: não, a gente está aqui para te ajudar mesmo. Você vai ser sempre o nosso aluno, sempre a gente vai saber que você passou por aqui. E para nós é um orgulho também poder lhe ajudar nessa nova etapa, porque é meio que uma troca, né? O centro fez parte da minha formação. Hoje eu cheguei onde eu cheguei, e, em boa parte por influência dessa passagem no centro. E agora eu estou precisando dessa ajuda de novo, então o centro me ajuda a chegar lá. E quando eu chego lá, eu continuo levando o nome do centro. Então é uma coisa que a gente vai se ajudando. Mas com certeza, se for para deixar uma mensagem, é que quando a gente pede ajuda, sempre tem alguém para ajudar, sempre tem alguém querendo fazer o bem. E foi isso que eu senti na pele, assim, que as pessoas tinham esse desejo de ajudar. Agora, Wesley, para a gente finalizar aqui. O ano virou, a gente já está em 2020. Se tu um sonho que o Wesley pode ter para realizar, ou um sonho que o Wesley quer retribuir em forma de gratidão para alguém, para uma pessoa, o que seria? Nossa, não fala de sonho, é uma coisa bem, bem grande, porque a gente nunca tem um sonho só. A gente pode Mas falar também de metas, planos para planos para 2020, sei lá, o, a segunda edição do livro, quem sabe. isso aí sem spoiler. Digamos que em algum momento do meu futuro terá um novo livro. Eu acho que é o máximo que eu vou dizer agora, para não gerar especulação. Mas brincadeiras à parte, eu acho que sonho para esse ano. Eu vou falar um para esse ano e um para um pouquinho mais para frente. Certo. Mas para esse ano, eu diria que
a gente está vivendo tanta coisa, né? Assim, eu não vou tentar nem adjetivar muito, mas assim, coisas agitadas, muitas turbulências, em vários lugares do mundo, no Brasil, em vários níveis da sociedade. E eu acho que, já que sonho é sempre uma coisa às vezes distante de alcançar, que as pessoas voltassem mais o olhar para o outro, assim, como do nível micro mesmo, de ajudar o seu próximo e tal. Às vezes é uma coisa até utópica, mas eu sinto que está faltando muito empatia, assim, do que é que o próximo está passando. Às vezes a gente vê um filme e tem mais empatia pelo personagem do filme, e tem uma pessoa do seu lado na rua que passa pela mesma coisa e você nem liga. Mas eu acho que, assim, no nível das relações humanas, as pessoas têm um pouco mais de empatia, de paciência, de ajudar o próximo. E, para longo prazo, e tentando ser um pouquinho mais pé no chão, que cada vez mais a gente encontre trabalhos como o do centro, assim, de maneira muito ampla, de que traz um fortalecimento da família, das comunidades, porque é aquela coisa, qualquer governo, a qualquer nível que eu estou falando, federal, estadual, municipal, pode trazer políticas públicas de educação, de saúde, etc. Mas sempre, infelizmente, sempre tem parcelas da população que não são alcançadas. Sempre tem um serviço que não está sendo entregue. Sempre tem problemas que só quem está naquela comunidade, naquela realidade, vai enxergar aquele problema como ele deve ser enxergado e às vezes até as soluções. E recentemente eu tenho sentido, tenho percebido e tal, que pelo menos aqui em Recife tem tido um movimento crescente de pessoas se preocupando com o lado social, organizações, projetos, programas, enfim. E que acho que o meu sonho para esse médio e longo prazo seria isso, que a gente tivesse um pouco mais desse olhar, que as pessoas tivessem mais iniciativa de, ó, tem um problema aqui na minha rua, vamos lá ver como que a gente resolve, a associação de moradores, ou com a instituição que é referência, por exemplo, o centro, que pode me dar informação, pode me direcionar. As pessoas percebessem mais que, com certeza, a política, o Estado, tem muita responsabilidade em muita coisa, mas muitas coisas às vezes a gente consegue mudar, que está na palma da nossa mão, que vai ser mais efetivo, que vai ser melhor, que os cidadãos percebessem isso, que assim, muito problema que a gente tem hoje, a gente pode pelo menos dar o primeiro passo dessa mudança. E, como o nome diz, é um sonho. É esperar que todo mundo tenha esse sentimento, que se inspire em outros exemplos, porque eu acho que o que não falta é exemplo, assim, para a gente se inspirar em pessoas, instituições, projetos que já estão fazendo isso e que às vezes você não precisa nem criar nada novo, só precisa chegar em um que já existe, ajuda lá, faz a tua parte, tua contribuição, uma coisinha pequena, mas que ali naquele todo com certeza vai ajudar. Acho que são alguns sonhos que eu teria em mente agora para esse momento. E claro, né, aí notinha de rodapé, ver se eu consigo lançar um segundo livro. Bom, Eli, tudo bom? Esse foi o programa contigo. Espero que tu tenha Foi um gostado. prazer, Foi um foi um prazer nosso. prazer. Conversou muito até sair esse vídeo. Com No dia de certeza, hoje a gente foi. conversou muito. Uma data não dava, outra data não dava. Mas hoje saiu e estamos aqui. Que bom, Te que bom. agradeço pela tua presença. Aí eu que agradeço e sempre que o centro precisar, pode entrar em contato que eu tô aqui. Certo. Bom, pessoal, esse foi mais um programa Centro no Ar. Espero que vocês tenham gostado. Curtam nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram é Centro Social Dom João Costa. No YouTube também, Centro Social Dom João Costa. Até uma próxima. Valeu!